Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar agora com o nosso primeiro convidado de hoje, que é o vereador de Natal, Kleber Fernandes, do PDT. Bem-vindo. Boa tarde, cidadão, vereador. Boa tarde, Robson. Boa tarde, os telespectadores da Band. Prazer estar aqui mais uma vez com você. Vereador, aproximadamente estamos chegando em 100 dias de o mandato como vereador de Natal. Você já tinha uma certa experiência política, mas é o primeiro mandato como vereador da capital. Como é que tem sido essa experiência? A experiência é bastante positiva. Nós hoje fazemos parte de 4 comissões importantes da Câmara Municipal. Estou presidindo a Comissão de Defesa do Consumidor, assim como a Frente Parlamentar de Defesa do Consumidor, e além disso faço parte da Comissão de Justiça, que é por onde passam todos os projetos. E abrindo parênteses, que coincidência, daqui a pouquinho eu vou entrevistar o advogado presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, está aqui conosco, Marcelo Torres. Advogado, professor e amigo nosso, muito competente. E estamos também na Comissão de Justiça, que é por onde passam todos os projetos da Câmara Municipal, uma comissão muito importante, a Comissão de Transporte e a Comissão de Assistência Social. Além disso, a nossa atuação parlamentar tem se voltado para o mandato participativo, né, nas comunidades, nos bairros, acompanhando, e também para a apresentação, a proposição de projetos de lei, sobretudo de interesse do consumidor. Nós tivemos já uma primeira lei nossa aprovada e sancionada, né, que trata da ampliação dos direitos dos consumidores nas filas de banco. A gente tinha uma lei que limitava 30 minutos somente para atendimento nos caixas e agora nós fizemos uma alteração na lei que vai ampliar também para todo e qualquer atendimento bancário e abranger as casas lotéricas correspondentes bancários e incluir também nesse tempo de espera a fila de triagem, né, que os bancos criaram esse mecanismo de você ficar 30, 40 minutos numa fila só para dizer o que é que vai fazer na agência. Então essa fila também passará a ter o seu tempo contabilizado sob pena de aplicação de multa. Já vai fazer parte de atendimento. Isso, já vai fazer parte do tempo de atendimento, da contagem do tempo. Propusemos também, apresentamos e estão tramitando... Essa lei já foi aprovada? Já foi aprovada e sancionada. Né? Existe um tempo já está em vigor a partir de quanto tempo? São 60 dias da publicação da lei até o período que ela vai passar a vigorar, né? O que no direito a gente dias chama completará aproximadamente quando? Completará aproximadamente daqui a 30 dias. Já se passaram daqui a 30 praticamente dias, né? 30, isso. Em junho, digamos, aproximadamente, ela já estará em vigor, né? Isso. E aí propusemos também um projeto de lei, 2 projetos de lei interessantes na área do direito do consumidor. Um deles diz respeito à informação ao consumidor com relação à não obrigatoriedade de pagamento de multa nas perdas do ticket. Então, é muito comum, você vê a mensagem, né, na perda do ticket tem que pagar uma multa de R$20, R$30, e aquilo é uma questão de uma prática abusiva, né, exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Então, nós estamos obrigando, com esse projeto de lei, que seja colocada a mensagem e avisos de que não enseja o pagamento de multa à perda do ticket, assim como a questão dos danos ou furtos que venham a acontecer no veículo. Muitas vezes você vê a placa lá, não nos responsabilizamos por eventuais objetos deixados no veículo, furtos e etc. Quando, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, através da súmula 130, essa responsabilidade objetiva. E principalmente quando você está pagando pelo estacionamento. Lógico, né? Mesmo sendo gratuito, ainda assim ele está exposto àquela relação de consumo, então ele é equiparado à condição de consumidor. Então, essa lei vai obrigar os estabelecimentos a terem as placas dizendo que se responsabilizam, sim, por qualquer dano ou furto, o transtorno que venha a ser causado no âmbito desse estacionamento. Muito bem. Vereador, falar um pouquinho sobre algumas votações, posições polêmicas na Câmara Municipal de Natal. Primeiramente, conversando sobre esse último tema, que certamente a Casa discutirá ainda mais, que é dentro do tema de transporte público, que é uma das comissões das quais você participa, é a questão de mais um aumento de passagens, se ainda até hoje, durante décadas, ter se feito a licitação prometida desde o mandato anterior do prefeito Carlos
Eduardo. Então, até hoje, não se resolveu essa história, fica no jogo de empurra. A própria Câmara já fez o seu papel na legislatura anterior, mas mais um aumento já está em vigor, na verdade, mas a população não se conforma, não aceita, porque melhorias não aconteceram e você está numa situação de dificuldade econômica e a passagem representa um preço muito alto, sobretudo para o trabalhador mais pobre, né? Robson, eu acho que o ponto X da questão é a realização do processo licitatório. De fato, houve a abertura desse processo, a Câmara Municipal apresentou, salvo engano, 143 emendas na legislatura passada, isso passou pelo Ministério Público também, e os empresários alegaram que tornou-se inviável as exigências apresentadas de piso baixo, de câmbio automático, de motor traseiro, de ar-condicionado e etc., que fez com que os processos licitatórios fossem desertos, né? Foi uma licitação aberta para todo o país e na primeira e na segunda oportunidade nenhuma proposta foi apresentada sob a alegação de que era inviável. Então, acho que agora voltará a estaca zero da discussão desse procedimento e eu acho que é a única saída para que, de fato, a gente tenha, com o processo licitatório, uma condição mais clara, mais efetiva de se vislumbrar um transporte de qualidade com um preço justo. Como será a sua posição enquanto vereador de Natal? Será favorável à permanência do aumento ou isso será discutido? Inclusive porque, com a ausência do prefeito Carlos Eduardo e do vice Álvaro Dias, que é o que, pelo menos é o que se diz pela mídia inteira, que os dois foram para a Disney sem legalmente terem tirado a licença e passado o cargo, por exemplo, para o presidente da Câmara, atos foram publicados no Diário Oficial, que seria grave, mas de uma maneira que eles não teriam validade, inclusive seriam ilegais, porque o prefeito não estava aqui, né? Como é que fica essa situação? Olha, Robson, são duas questões distintas, né? Primeiro, se diz respeito à questão do aumento, né? O aumento, ele não passa pela Câmara Municipal. O aumento é discutido num conselho, com a representação de diversos segmentos da sociedade civil organizada. Mas a Câmara não pode intervir, se posicionar de alguma maneira? Sim, aí a Câmara, que tem a função de fiscalização, né, mesmo tendo a aprovação desse conselho, que tem 30 membros, né, da sociedade civil organizada, lá estão estudantes, estão os deficientes, estão os idosos, estão representantes de vários segmentos da sociedade e aprovaram com uma ampla maioria. Não sei se há legitimidade reajuste nesse conselho, mas é uma avaliação pessoal, né? Mas é o que, digamos, é o que a lei determina, né? Que esse conselho é quem tem a autonomia de fazer a definição e a aprovação desse reajuste ou não, e a homologação seria por parte do chefe do Poder Executivo, o prefeito. A Câmara está fazendo a sua parte, através da Comissão de Transporte, nós fazemos parte, foi feita uma convocação da secretária Alexina para a próxima quinta-feira, a fim de que ela vá prestar os esclarecimentos e as justificativas técnicas, né? Porque a gente tem um conceito, né, de que é cara, a população não pode pagar, estamos num momento de crise, e isso é fato. Mas a parte da composição da planilha, a parte técnica, nós, enquanto vereadores, não temos essa condição de fazer uma avaliação sem que haja essa apresentação técnica para nós. Até porque a Prefeitura de Natal nunca teve nem tem esse controle, está na mão dos empresários de ônibus, né? Que é um erro grave na minha avaliação. Mas, vereador, como o tempo está passando muito rápido, uma palavra sua em relação a essa questão da saída do prefeito sem tirar a licença legal, sem passar legalmente o cargo, por exemplo, para a presidência da Câmara? Olha, Robson, existem duas questões. Na lei orgânica do município, que inclusive, sob o ponto de vista da hierarquia das normas, se sobrepõe ao regimento interno da Câmara. O regimento da Câmara fala que o prefeito precisaria, depois de 15 dias, a partir de 15 dias, pedir uma autorização. E a lei orgânica do município, que é superior ao regimento, fala em 30 dias. E até onde nós sabemos, a permanência do prefeito foi de menos de 15 dias. Mas foi o prefeito e o vice não houve licença e ausentaram-se para fora do país. Sim, mas não existe obrigatoriedade, né, legal de transmissão do cargo quando se trata de um período inferior
a 30 dias, ou a 15 se formos levar em consideração o que diz o regimento interno. Mas apesar do vice ter ido junto, isso aí, pelo que foi colocado inclusive em nota oficial da Câmara Municipal de Natal, pela presidência da Câmara, que tem como presidente Ranieri Barbosa, na verdade caracteriza-se sim a ilegalidade, porque foi junto o vice-prefeito que o prefeito até poderia ter se ausentado durante um certo período, mas automaticamente o vice teria que ter assumido. Então, nesse caso, estaria cobertado, mas foram os dois. E Natal ficou sem prefeito. Essas informações é que precisam ser esclarecidas. De fato, estamos no campo das suposições, a gente não sabe se foram comunicados, se o prefeito comunicou ao vice, se combinaram, se foram juntos. Né? Esses pormenores ainda precisam ser esclarecidos, né? Muito embora o prefeito já retornou, já está atuando e ao nosso ver, não houve nenhum prejuízo à cidade, são aproximadamente 20 secretarias no município, os seus respectivos secretários das pastas competentes estavam na cidade, dando continuidade aos trabalhos. Eu não vi nenhuma ação que tenha gerado um prejuízo à cidade do Natal, essa ausência nesses dias. Quero agradecer a participação do vereador de Natal, Kleber Fernandes, do PDT. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição de vocês, da Band e do seu programa em particular. Muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco, depois do intervalo, voltaremos com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio Grande do Norte. Já está aqui conosco o Marcelo Torres. Até já.